agradecendo a Deus pela oportunidade dessa encarnação, dispostos a aprender, né? Para isso, nós pedimos sabedoria do alto, pedimos a orientação dos bons espíritos, agradecemos a Deus por toda essa oportunidade que a gente tem de estudar, de aprender, né? Para que nós sejamos aí agentes ativos na construção de um mundo melhor. Que assim seja. Boa noite, né? Para todos os de casa, vocês que estão aqui. Nós vamos continuar ali, vocês já começaram a semana Allan Kardec, e hoje coube a nós conversarmos um pouquinho sobre esse tema, né? Aprendendo com Kardec. Eu espero que nesse tempo que a gente esteja aqui, nós possamos trocar ideias, tá? Para a gente pergunta mesmo, conversa, palpita, dá opinião, nós vamos nos abrir para isso, tá? É uma possibilidade que a gente tem, como diz Marcelo, de aprendermos. Quanto mais a gente estuda, mais aprende. E quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que tem que aprender. É um contínuo isso mesmo, essa relação nossa, né? Então, vamos lá, gente. Vocês viram aí, já os primeiros estudos já devem ter falado quem era Kardec, por que ele adotou esse pseudônimo, né? O Hipólito Denis Arrivai, francês, de família que tinha uma situação financeira boa, estudou nas melhores escolas, e ele era um pedagogo, né? Ele era um cientista, um pedagogo por excelência, ele tinha um critério muito grande, tanto nas obras que ele escrevia com Rivaio, né? Com o professor Rivaio, ele então adotou o pseudônimo de Kardec para que não houvesse confusão, não é isso? Vocês ouviram isso aí para trás. E por que ele adotou Kardec? Allan Kardec? Porque foi trazido para ele mesmo, numa encarnação pregressa dele como druida, que ele chamava-se Allan Kardec. Ele traz, então, para separar bem o que é a obra dele, como profissional da área de pedagogia, exatas, né? Que ele era uma pessoa muito inteligente, Kardec falava um monte de língua. E a obra dele, que foi a compilação, né, da codificação kardeciana, separando distintamente as duas coisas para que não houvesse confusão. Kardec era cristão, ele foi educado na religião católica. E, posteriormente, então, ele foi mudando, porque encontra com um amigo na rua, aí as mesas girantes. Isso tudo vocês têm ciência, né, gente? Estou achando que vocês estão assim. Isso tudo vocês têm ciência, né? Todo mundo conhece a história de como Kardec descobriu a doutrina dos espíritos e o compromisso dele em codificar essa doutrina. Então, ele era uma pessoa cristã, né? Ele tinha a fé como um baluarte na sua vida, mas ele tinha já essa característica diferenciada, porque ele não se prendia a dogmas de nenhuma religião. Então, ele fala assim: fui cristão a minha vida toda, mas meu cristianismo é livre de qualquer dogma. Para mim, a religião não é senão a moralidade ensinada e exemplificada pelo Cristo. Então, essa questão da consciência crística, Kardec tinha. Ele já era possuidor desse conhecimento e o dominava, porque Kardec era muito estudioso. Então, nós vamos aqui, e ele tinha vários conceitos bem enraizados, né? Ele tinha aspectos bem definidos sobre muitas coisas. Nós vamos abordar só alguns, porque senão a gente não teria tempo de falar sobre todos. Kardec tinha uma tremenda disposição para o diálogo. E não poderia ser diferente. Como ele estudou na escola pestalozziana, ele
tinha essa questão do observar, do ouvir, que é característico da pedagogia, né, de Pestalozzi. E essa questão da observação dele era tão forte que isso foi um norteador, inclusive na codificação, que a gente vê várias passagens, quando a gente lê lá na revista Espírita, ele colocando, sendo citado lá várias passagens. Por exemplo, uma vez ele estava lá escrevendo, compilando uma resposta do Livro dos Espíritos, estava fazendo o apanhado, que ele mandava para vários médiuns, e a folha voava. E vinha o vento e a folha voava. Ele levantou, fechou a janela e a folha continuou voando. Até que ele parou. Não, tem alguma coisa. Quando ele foi ver, né, ele observou que realmente a questão que ele tinha se formulado não estava atendendo adequadamente às respostas que tinham chegado. Viu, então, que ele tinha que corrigir a forma de perguntar. E ele fez isso várias vezes. E essa era uma norma dele, um aspecto característico da personalidade de Kardec. Ele usava a revista espírita para manter um diálogo bem vivo com aqueles que o interrogavam, que o conversavam com ele. E ele tinha sempre à disposição para responder. Às vezes demorava muito, ele fala lá na revista que às vezes ele demorava muito para responder, né? Muitas vezes ele demorava muito tempo para responder as perguntas que eram feitas, mas ele sempre respondia. Então, Kardec ouvia e se ocupava em responder as pessoas que eu buscava, mesmo que demorasse um tempo. Era interessado em manter o diálogo e a busca constante com diversos saberes. Quer dizer, ele não queria ficar preso num ponto de vista. Por isso que ele buscava saber e conhecer outras coisas, outras opiniões e outras ideias. Mantinha o debate em sintonia com a visão espírita. Mas ele não impunha. Você olha lá na que você pega a revista espírita, algo que você lê, é uma dissertação dele assim, e aí você vê que de um comentário, algum comentário da semana, da outra revista, ele não impõe, ele traz a visão espírita de uma forma diferenciada. Não essa visão dogmática, mas aquela que realmente vem trazer a luz sobre o conhecimento para que você possa se expandir, dando possibilidade para a própria criatura pensar sobre o que ela perguntou, o que ele respondeu e formar a sua própria opinião. Ele não impunha nada. Então, saber ouvir, conversar, discordar e construir pontes, esta era a postura de Kardec. E ele fazia isso muito bem. Ele teve muitos adeptos, né? Muitas pessoas o seguiam e gostavam de conversar com ele sobre as questões doutrinárias, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. A revista espírita foi o primeiro livro, a primeira fonte de manifestação do Allan, depois que veio os evangelhos? Não, na verdade, o que veio primeiro, a primeira publicação mesmo, consistente, foi o Livro dos Espíritos. Tá? A revista espírita, ela veio primeiro em forma de artigos, não condensada como uma revista. Posteriormente, que ele foi sistematizando a revista. Tá? Mas o que foi de primeira publicação mesmo assim, dele foi o Livro dos Espíritos. Já foi no ano seguinte, 1858. Já desde 1858 ele começou a trabalhar. A revista Espírita. O Livro dos Espíritos foi em 57. Ele... Vamos voltar aqui. Quando a gente fala assim da codificação kardeciana, porque são 5 livros que Kardec organizou e compilou. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Né? Kardec perguntava e distribuía para vários médiuns, inclusive
inclusive de outros países, para que esses médiuns, no exercício da mediunidade, respondessem àquela pergunta. Aí retornava, gente, vocês imaginam o tempo, né? Que não tinha o que nós temos hoje, né? Quando retornavam as respostas por escrito, Kardec se assentava em casa, no momento apropriado dele, e ele lia uma por uma e ia fazendo as anotações. Se tivesse coerência nas respostas, isso é certo. Aí ele copiava a pergunta, a resposta geral ali, do que era o conteúdo de todos, e aquilo foi se transformando no Livro dos Espíritos, que foi a primeira publicação dele. Depois do Livro dos Espíritos veio, vamos lá, gente, Livro dos Médiuns, né? Depois do Livro dos Médiuns veio o Evangelho. Depois, Céu e Inferno e a Gênese. Lembrando, Ana, que nós estamos fazendo a Semana Allan Kardec agora, justamente porque nessa sexta-feira, 18 de abril, é o aniversário de publicação do Livro dos Espíritos. Isso. É o dia do Livro Espírita, inclusive. Isso. Né? Então, respondi a sua pergunta? Tranquilo? Nada. Aí, cada obra de Kardec deu origem às outras obras. É interessante a gente pensar nisso. Outra coisa que Kardec tinha como uma premissa para ele é o compromisso com a verdade. E ele estava sempre em consonância com os espíritos superiores. Porque uma pessoa que se alimenta de bons pensamentos, de boas atitudes, de boas ações, ela é inspirada, né, gente? Nós podemos ser? Podemos. Conseguimos manter? Ainda não, né, Marcelo? Mas estamos a caminho, estamos. A construção. São os espíritos em construção, né? Nós estamos ainda nos construindo, procurando descobrir a verdade de nós mesmos, né? Erasto afirma que é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Essa característica, Kardec era possuidor dela. Por isso que ele esperava todas as respostas para ele condensar tudo e averiguar se aquilo era verdadeiro. Ele se baseou nesses itens que eu estou colocando, esses aspectos que eu estou colocando para vocês, em todas as obras que ele escreveu. Tanto como o professor Rivaio, como Allan Kardec. É uma característica dele, do espírito. E ele e isso acabou auxiliando na construção do espiritismo, porque isso era uma verdade para ele, ele se baseava nisso para poder não incorrer em erros, porque se você está trazendo algo novo, você tem que ter o cuidado para que isso, ao ser questionado, você tenha a condição de responder com a verdade e com tranquilidade. Tanto que ele até colocava que a resposta era de verdade, né? Isso, né? Ele colocou um pseudônimo para todas aquelas respostas, que o Espírito da Verdade que respondeu todas as perguntas do Livro dos Espíritos. Esse cuidado dele, por quê? Para que não houvesse discussões acerca da doutrina que fosse fundamentada só no achismo. Então, por exemplo, quando ele vai lá ver o caso das mesas girantes, ele foi observando, ele não foi só uma vez. Foi em várias reuniões. Ele observava assim, essa matéria não tem como ser inteligente, tem resposta inteligente, matéria não responde. Então, eu vou procurar entender isso um pouco mais. E assim ele fez a vida inteira dele, viu, gente?
Outra coisa que era uma característica de Kardec era o amor. Ele tinha um amor. Ele amava seus alunos, porque ele amava ensinar. E ele trouxe isso também para a sua atuação dentro do Espiritismo. Né? E a gente vê isso. E ele não importava, né, gente? Todos os desafios que ele ia acontecer na vida dele, ele não reclamava e seguia adiante. Vamos embora. E lógico que ele levou um monte de pedrada, né? Ele deve ter apanhado bastante na época dele, porque o povo não queria saber de algo sério. Achava inusitado o fenômeno. Era bonito, né? Aquelas reuniões frívolas. Chegava lá e perguntava as maiores bobagens, que ainda existe até hoje, né, gente? No nosso tempo. Nós vamos falar só de lá, não, ainda hoje existe. O fenômeno mediúnico ainda é um chamariz forte e algumas pessoas se prendem a ele, esquecendo que o aspecto científico, que é o livro dos médiuns, ele precisa desse diálogo, que é a filosofia do livro dos espíritos, mas do amor, que é o evangelho, que vem consolidando, religando isso tudo. Então, essa firmeza de Kardec, para tudo, essa dedicação dele, esse exemplo dele, deve ficar para nós como uma possibilidade de nosso próprio reajuste. Por quê? Nós sabemos por que viemos, porque estamos reencarnados. E é preciso que a gente consolide em nós mesmos cada vez mais esse desejo dessa reforma íntima, desse autoconhecimento e dessa mudança, para que um dia essa expressão de amor seja verdadeira em nós, nas nossas palavras, nas nossas ações e nos nossos gestos. Uma outra coisa, Kardec, extremamente responsável, é a responsabilidade, né? Ele se responsabilizava por tudo que ele publicava, por isso que ele separou. Rivaio aqui, Kardec aqui, são coisas diferentes, né? Mas ele se responsabilizava e às vezes sofria por causa disso. Independente do que fosse acontecer, das consequências que viessem, ele assumia, ele se responsabilizava por aquilo. Então, ser um cidadão do universo é manter a inspiração neste modelo de espírita e cristão, onde quer que estejamos, para que espírita seja o nome do nosso nome, como Emmanuel nos sugere. Aí vocês acham que é possível a gente se inspirar em Kardec? Só esses 4 aspectos que eu trouxe, né? Vamos lá, então, ver um pouquinho mais. Voltando só para a gente, o aspecto histórico um pouquinho, né? Em maio de 55, ele vai assistir uma reunião na casa da senhora Lele Maison, na rua tal, ali, e ele viu o fenômeno das mesas girantes e via que ela saltava, corria por lá e tal, né? E ele falou assim, que não deixa margem de dúvida, de qualquer dúvida essa situação aqui, né? Viu ainda as respostas inteligentes, por meio de pancada que a mesa oferecia, e assistiu a alguns ensaios de escrita mediúnica numa ardosa com o apoio do primitivo processo da cesta de bico, descrita em O Livro dos Médiuns, lá está falando isso. Então, é isso aqui, ó, os modelos que eram usados. Essa cesta peão, tá? Que ela ia escrevendo, tudo circular, não era separado as palavras, era tudo junto em círculo. Era um trabalhão para descobrir o que estava escrito, né? Mas eles faziam isso. A cesta de bico, ela era mais legível e eram separadas as frases e as linhas, né? Aí a mesinha com a prancheta com um furo para introduzir o lápis, que também era outro processo de escrita daquela época. Até que, com o decorrer do tempo, foi se percebendo que não precisava, que isso eram só artifícios, né? Que não se precisava disso. O médium era só ter o lápis ou a caneta na mão que ele conseguiria escrever, né? Mas isso tudo é processo de aprendizado para nós. Por quê? Imagina a paciência
que se tinha que ter um processo desse. Hoje, dentro de uma reunião mediúnica, a gente tem 1 hora e meia de reunião, vários espíritos se manifestam, seja através da escrita, da psicografia, seja através da psicofonia, da fala, da vidência, da clarividência, da audiência, e de vários tipos de mediunidade. Hoje nós temos os espíritos se manifestando com maior número de ocorrências numa mesma reunião, numa mesma noite. Então, fomos aprendendo o processo da paciência, da dedicação, para chegar hoje aonde estamos. Então, o que é o Espiritismo? Kardec coloca: as ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria, que se pode, à vontade, manipular. A matéria a gente consegue manipular, transforma em cadeira, em mesa, ventilador, é fácil para você manipular. Os fenômenos que ela produz têm por agente forças materiais. Então, isso aqui é mensurável, né? Você pega, você mede, você dinamiza a utilização do material. E aí vem Kardec falando. Os do Espiritismo têm como agentes inteligências que têm independência, livre-arbítrio e não estão sujeitas aos nossos caprichos. Por isso, eles escapam aos nossos processos de laboratório e aos nossos cálculos. E desde então ficam fora dos domínios da ciência propriamente dita. Até um tempo atrás. Porque hoje a ciência já começa uma pesquisa de comprovação da realidade do fenômeno e da interação entre os dois mundos. Todo mundo aqui deve ter visto uma matéria que saiu aí falando que o cérebro do médium é um pouco diferente do cérebro da gente, né? Corriqueiramente falando. Um grupo de pesquisadores selecionaram vários médiuns e os irmãos que não tinham mediunidade, os familiares que não tinham, e foram colocando um processo de teste para ver, e eles perceberam que algumas áreas do cérebro do médium, elas são mais dinâmicas, mais atuantes do que aqueles da sua origem, da mesma genética, não possuem, não tem. Tá? O pessoal de Juiz de Fora, com o pessoal da USP, tem mais algumas universidades aí que estão fazendo as pesquisas. Inclusive, fora do país também tem pesquisas nesse aspecto. Então, a ciência, que antes não conseguia comprovar, hoje já está buscando a comprovação dessa veracidade do espírito e dessa interação. E essa realidade que está aí no slide, que Kardec fala aí, né, que é fora da ciência do que existe, fora da ciência que existia na época, né, que os espíritos trazem, Kardec tem que criar uma outra ciência. Mas o que eu estou querendo lembrar aqui, se todo mundo viu, se alguém já viu o filme de Kardec, né, vai lembrar de quando ele foi expulso da Sociedade Científica lá de Paris, justamente por causa disso aí que ele está falando ali embaixo, né? Que não tem nada da ciência do mundo que vá conseguir estudar os espíritos. Então ele teve que criar uma nova ciência, e que o pessoal lá não aceitou e ele foi expulso, sumariamente expulso. Porque o que ele coloca, a ciência do mundo, ela só mede o que é possível de ser manipulado, alterado, medido, pesado. Né? Era a limitação da ciência. Hoje a gente vê que a ciência está se expandindo. Né? E essa crença, então, do espiritismo, apoia sobre o raciocínio e sobre os fatos. Eu própria, isso é Kardec falando, tá? Eu próprio não a adotei senão depois de meticuloso exame. Kardec não foi lá e aceitou de pronto, não. Viu, gente?
tendo adquirido no estudo das ciências exatas, porque ele era um matemático, inclusive livros dele de matemática eram publicados, o hábito das coisas positivas. Sondei, percrustei esta nova ciência, o espiritismo, nos seus mais íntimos refolhos, na parte mais íntima dela. Busquei explicar-me tudo, porque não costumo aceitar ideia alguma sem lhe conhecer o como e o porquê. Olha, para vocês verem o pensamento analítico de Kardec, e lógico, ele pesquisava tudo para falar, não, isso é verdade, isso é real, isso é possível. Isso tem como comprovar. Ele se baseia nisso para poder ir codificando o espiritismo. E aí, então, ele ficou envolvido, tal, falou, gente, eu tenho que estudar isso, eu quero saber, mesmo não fala, mesmo não é. Tem que entender isso, né? Então, vou pesquisar e vou procurar saber isso. Aí com diferentes médiuns, né, ele foi ampliando a sua clarividência dos fatos, vendo os fatos mais claramente, e ele entendeu que tinha alguma coisa fantástica acontecendo ali, né? Entrevi, diria ele mais tarde, naquelas aparentes futilidades que as reuniões eram mesmo. Eram feitas nos salões e aquilo, o povo ia e perguntava, tal, coisa mais frívola mesmo. No passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim investigar a fundo. Aí se a gente pensa assim, por que será que os espíritos se sujeitavam a essas reuniões tão fúteis? Para despertar, né, gente? Chamar a atenção. O primeiro passo foi, vamos chamar a atenção. Vamos mostrar que tem algo diferente acontecendo. E Kardec foi movido pela curiosidade, gente. Quando ele foi pelo curioso. Quando o amigo dele contou para ele na rua, ele vai, tem reuniões, vamos lá para você ver, você precisa ver a mesa fala, a mesa isso, a mesa escreve, vamos lá, responde tudo que se pergunta. Ele foi pela beleza. Nada disso, ele foi pela curiosidade. E era exatamente isso que os espíritos precisavam. Olha, nós precisamos mostrar a realidade para esse povo que está aí na Terra. Então, vamos começar como? De forma espetaculosa. Porque era na alta sociedade parisiense que esses fenômenos ocorriam. E os médiuns eram o quê, gente? Extremamente jovens. Muito jovens. Né? As filhas do senhor Budan, que depois Kardec passou muitos anos, começou a escrever livros espirituais, algumas perguntas, tal, elas eram adolescentes, 14 anos, 15 anos. E a gente, na doutrina, de falar assim, já vem para participar da reunião mediúnica, não, que é muito jovem, essa reunião mediúnica é muito séria, só para a gente fazer, é só para velho? Não, né? É para aquele que está comprometido, que quer. Quanto jovem está muito mais comprometido do que às vezes a gente mesmo. Não é isso? Mas Kardec foi, então, descobrindo e investigando, né? A primeira edição do Livro dos Espíritos, não sei se falaram aqui nas outras reuniões, eu falei, Ilete, me manda, Ilete, eu quero saber o que foi falado para eu não ficar repetindo. Se eu tiver muito repetitivo, vocês falando, já viu, pode passar. Foram 502 perguntas. Primeira publicação do Livro dos Espíritos, tá? As sessões eram realizadas, então, na casa do senhor Budan, aí já começou uma seleção em um número mais reduzido, já não era mais espetáculo, porque já estava começando aquele cunho de mais seriedade. Kardec ia e perguntava para obter respostas, né? Conforme escreve Paulo Kardec, o Livro dos Espíritos ali fora começado e feito em grande parte.
Entre os espíritos menos sérios, que ele mais brincalhão, que apareciam nas reuniões, que ali se comunicaram, Kardec cita Frederic Solier, era um romancista, um autor dramático, né, que faleceu em 1847, e ele se identificou de 1000 maneiras e escreveu um conto que foi publicado na revista Espírita lá, do Kardec. Esse aqui é a figura do Frederic. E Kardec fala assim, que a conversação dele, desse espírito, era muito espirituosa, do Frederic era espirituosa, fina, mordente, quer dizer, era mordaz, ele era crítico, né? Bem a propósito, e Kardec jamais desmentiu o autor de Memórias do Diabo. E como que Kardec faz? Essa característica desse escritor, quando reencarnado, era exatamente dessa forma. Ele desencarnou, vem se comunicar na reunião na família Buda lá, mas não muda. Porque é ele. Ele não desencarnou e mudou agora, virou um espírito extremamente sério, não sei o quê. Era uma característica dele. E ele era mais brincalhão. Diante dos fatos que tais, né, pôde, então, o Rivai concluir pela origem, que são extraterrena dos numerosos manifestantes, quer dizer, aqueles que não habitam o orbe terrestre, né, a revelar a sua condição de espíritos, de almas daquelas que já tinham vivido na Terra, identificando-se de 1000 maneiras. Então, Kardec começa a perceber que os espíritos eles vão se manifestar de diversas formas. E que essa pluralidade, né, que existe no orbe, também no plano espiritual da mesma forma. Então, um espírito que é mais voltado para a área filosófica, responde uma pergunta com mais conteúdo filosófico, do seu conhecimento. Um menos, não é da área filosófica, mas tem um conhecimento, um desenvolvimento intelectual satisfatório, responde, mas não tão aprofundadamente como um filósofo. Deu para vocês entenderem? Quer dizer, não perdia a sua característica, a sua individualidade. Não volta de todo depois que desencarna. Continuamos sendo individualidades. Tá? É isso que Kardec quer nos trazer. E aí, Kardec era um pedagogo, né? Cada uma das partes do livro dos Espíritos deu origem a outras 4 obras fundamentais. E são essas obras aqui, que a gente foi falando um pouquinho antes, mas vamos lá. Parte primeira, né, que tem lá no livro dos Espíritos, das causas primárias. Aí Kardec escreveu o quê depois disso? Ele vem falar da Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Tá? A segunda parte do livro dos Espíritos, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Tem escrito o livro dos médiuns, que é o que a gente chama da ciência da doutrina. Tá? A terceira parte das leis morais, Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte das esperanças e consolações, ele escreveu o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Então, ele se baseia primeiro numa obra de perguntas e respostas, quer dizer, uma discussão filosófica, a parte filosófica da doutrina, é o livro dos Espíritos. Ele pega aquelas discussões, aquelas ideias ali e vai escrever novas obras, partindo daqueles conceitos que estão definidos no livro dos Espíritos. Estou confundindo muito, não, né, gente? E esses são os 5 princípios que me pediram para falar para vocês. Esses aqui são os 15 princípios fundamentais, tá? Da doutrina espírita. E os 5 princípios básicos estão inseridos ali. Né? O primeiro princípio, existência de Deus. Eu acho
que Kardec é um espírito fantástico. A pergunta número 1 dele tira a gente do chão. Né? Então, existência de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, comunicação com os espíritos, lei de causa e efeito. Vamos começar, então. Olha o que Kardec pergunta. O que é Deus? Sabe como é que se fosse eu que eu ia perguntar? Quem é Deus? Porque eu ia personificar Deus pela minha limitação de conhecimento. Mas ele joga assim, ó, o que é Deus? A primeira pergunta do livro dos Espíritos. E essa pergunta, ele teve apoio, né? Esses companheiros aqui, todos, filósofos, cientistas, foram também se perguntando da existência de um ser, de algo que sobrepujasse a matéria diferente. De onde que veio isso? De onde que veio o órgão? Como é que tem planeta? Como é que tem estrela? Né? Começaram a perguntar sobre isso e foram, durante a sua existência, elaborando questões que auxiliaram Kardec nessa pergunta. O que é Deus? É a primeira pergunta e os espíritos respondem. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Simples e objetivo. Nós entendemos perfeitamente essa resposta? A gente tem procurado entender, né? O homem, na sua trajetória evolutiva, ele vem mudando o seu conhecimento ou o seu conceito de Deus, da divindade, no decorrer das civilizações. A gente, como Silvio, adorava o Senhor da natureza, e lá eu botava o nome de Deus trovão, Deus chuva, Deus isso, Deus aquilo. Né? Depois a gente passa por um processo onde a gente coisifica Deus através de imagens e criamos vários deuses. Nós fomos nessa ideia evolutiva de Deus até chegar no momento que Jesus nos traz. Deus é Pai. E aí a gente já entende mais esse conceito de Deus é Pai. Porque, de novo, a gente coloca na questão material. Né? Volta para o prático. Deus é Pai mesmo. Porque, olha, eu sou pai, quero tudo bom com meus filhos. Deus só quer a gente. E Deus criou a gente porque nos ama. Simples assim, Deus nos ama e nos criou. Então, quem cria por amor só pode trazer como consequência o bem, o bom e o belo. Então, nós somos isso. Nós somos bons, nós somos o bem, nós somos os belos. Estamos bem desviados. Na nossa caminhada evolutiva, nós desviamos um pouquinho o caminho. E precisa que a gente corrija a nossa rota para que a gente retorne, então, à casa paterna. E aí o Kardec continua e pergunta assim, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Aí os espíritos respondem, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, baste-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa. E avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, é a explicação dos espíritos, lógica, clara. O homem construiu? Não, então foi Deus. Simples, para que a gente não tenha muita dúvida, né? Então, atributos de Deus.
Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente, soberanamente justo e bom. Ele é eterno porque ele não tem princípio, não tem fim. Então, nós somos espíritos o quê? Imortais, nós não somos eternos. Às vezes a gente comete esse erro de falar que a gente é espírito eterno. Nós somos imortais. Nós não morrer nunca, só se Deus quiser. Mas ele não quer, ele quer destruir a criação dele. Ele cria incessantemente. Então, nós somos imortais. Eterno só Deus. Imutável. Você já pensou se Deus falar assim, hoje não vou fazer nada, não, porque hoje estou meio cansado, tá? Eu já estou criando, hoje não vou fazer nada, não. Como? Nós estamos botando sentimentos humanos no Criador. Então, ele é imutável. Não, as leis dele são imutáveis. Nós transgredimos a lei, mas tem que corrigir e voltar para ela. Não é isso? Por isso que nós estamos reencarnando aí sucessivas vezes para que a gente corrija os nossos desvios da lei. É imaterial, porque a gente não consegue, os espíritos nos falam que a gente não tem como, a mente da gente não consegue alcançar Deus na sua excelsitude. Ele não é matéria. Se fosse matéria, ele não era eterno. Ele poderia ser destruído. É único, porque se tivesse muitos deuses, vocês já pensaram que confusão? Um quer isso, outro quer aquilo, né? Tá? Ia ser uma confusão total. Então, Deus é único. É onipotente, porque ele é único. É soberanamente justo e bom, porque as suas leis, elas são soberanas. Elas são imutáveis. Atributos de Deus. Vou correr um tiquinho, gente, tá? Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, material, onipotente, único, soberanamente, temos ideia completa de seus atributos? Aí os espíritos respondem, do ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Mas existe muito mais do que a gente imagina. A nossa inteligência ainda não consegue alcançar toda a potencialidade do Criador, e a gente não consegue abstrair o suficiente para entender isso, tá? Eu penso que às vezes a gente acha que Deus é bem matéria, quando a gente fala assim, Senhor, aqui eu estou aqui, uma dificuldade, mas você está vendo que eu estou tentando fazer, vê aí se você dá uma ajudinha para mim, né? Nessa hora nós estamos querendo negociar com Deus, né? Fazer um mercadejo ali com ele, aí nós humanizamos Deus nesse momento, como se ele se sujeitasse às nossas vontades, tá? Outro aspecto foi pedido a imortalidade da alma. Os espíritos têm fim? Agora nós já sabemos que não, né? Compreendes que o princípio de onde eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se suas individualidades, Kardec perguntou e está explicando, tá, gente? Tem termo, e se em dado momento mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se disemina e volta à massa de onde saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não possa ter fim. Por que Kardec pergunta isso? Ele está querendo clarear para nós essa ideia da imortalidade. Como que algo que é criado não tem fim? E aí os espíritos respondem. Olha, mais uma vez, várias vezes no livro dos espíritos, eles mostram para a gente que nós temos uma capacidade pequena de compreensão. Há muitas coisas que não compreendeis, porque vossa inteligência é limitada. Muito educado eles, né? Mas isso não é razão para repelir-lhes. A criança não compreende tudo que o pai compreende, nem o ignorante tudo o que compreende o sábio. Dissemos que as existências dos espíritos não têm fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Então, o que nós precisamos absorver
sobre a imortalidade da alma, nesse momento, é isso. O espírito não tem fim. O estudo espírita sobre a imortalidade da alma baseia-se na ideia de que a alma sobrevive à morte do corpo, podendo reencarnar ou viver em outro mundo. Isso é uma visão da IA, da inteligência artificial. Achei interessante, que é bem sintético, mas bem claro, né? Então, a gente entende, né, o Espiritismo entende a imortalidade da alma como a comprovação da sobrevivência nossa quando nós nos manifestamos nas reuniões, tá? E quando reencarnamos, a gente vai e volta para quê? Que é a forma como a gente tem de progredir, tá? Então, a sobrevivência da alma, a pluralidade das vidas sucessivas, tudo isso confirma a imortalidade da alma. A imortalidade da alma é uma crença que se baseia na evolução e no progresso. A morte é um processo de desencarnação do espírito que passa a um novo estágio de existência. Estou fazendo só uma síntese. A reencarnação é uma possibilidade para que o espírito possa passar por provas e expiações, que é a nossa situação atual. A imortalidade da alma é uma consolação, um motivo de esperança, de fé e de equilíbrio espiritual. A imortalidade da alma é uma contraposição à ideia do suicídio. Kardec, em Obras Póstumas, fala conosco da comunicabilidade dos espíritos, que isso é uma evidência que a alma sobrevive à morte do corpo físico, do corpo material. E outra prova que eles nos trazem são as aparições, né, as manifestações diversas dos espíritos. E tem outras religiões que acreditam na imortalidade da alma. O catolicismo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é uma igreja evangélica, as igrejas pentecostais, a maioria delas, e a Igreja Universal, também acreditam na imortalidade da alma. Na época, na antiguidade lá, né, a imortalidade da alma era difundida entre os fariseus e os essênios na cultura judaica. Então, não era novidade. Tá? Sócrates ensinava a juventude sobre a imortalidade da alma, e ele falava assim, ó, a alma é insuscetível à destruição, quer dizer, ela não é sujeita a ser destruída. É ela que vivifica o corpo, traz consigo a vida onde aparece. Não recebe a morte, é imortal. Então, Sócrates já afirmava isso. A reencarnação, né? É um tema que a gente estuda muito na doutrina espírita. Então, nós vamos falar bem rapidinho. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Aquilo que a gente falou, sofrendo uma nova existência. Sofrendo é engraçado, né? A prova de uma nova existência, sofrendo, porque hoje a gente valoriza a nossa reencarnação, né? Cada momento que eu estou aqui na Terra, eu tenho que ser grata pela oportunidade imensa que eu estou recebendo de aprender e me corrigir. Como a alma realiza essa nova existência? Será que é pela transformação como espírito? A alma, ao se depurar, sem dúvida, sofre uma transformação. Mas, para isso, necessita da prova da vida corpórea. Gente, vocês desculpem, mas eu sinto muito calor. Achei interessante essa pergunta, essa primeira, 16, ver assim, a cabeça de Kardec, a inteligência dele é muito perspicaz, ele é muito inteligente. As reencarnações pelas quais ele passou construíram esse ser que estava predestinado realmente a pegar o espiritismo, a pegar aquelas vezes gigantes e estudar ela. Nós buscamos ser os melhores, nós buscamos, a nossa busca é essa, ser melhor, crescer espiritualmente e tudo. A gente faz isso buscando a religião, às vezes a gente faz isso ou não, tem gente que busca de várias maneiras, né? E na época, né, o que acontecia era mais o catolicismo. E ele pregava que o homem tem que ser melhor em tudo. Agora, a pergunta que ele faz, né? Como a
a alma que não alcançou perfeição durante a vida, ele se preocupou com isso. Essa alma, né, que ele pode apresentar até nele, Senhor, eu não alcancei a perfeição na vida. Como eu vou acabar de me curar? Se a busca é essa, né? E vem essa resposta maravilhosa aí. Eu acho isso muito lindo. Então, aí Kardec continua perguntando. Olha para vocês verem, ele vai aprofundando para que a gente tenha mais conhecimento e compreensão. A alma passa, portanto, por muitas existências corpóreas? Sim. Né? Nós já sabemos disso. Se a gente pudesse ver quantas reencarnações nós já tivemos, nós estávamos meio preocupados, mas, né, gratos pela oportunidade. Os que dizem o contrário, que a alma não tem outras existências, querem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, em outras palavras, que ela reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente, né? Os espíritos são claros. Já não falei que tem outras existências? Volto de novo a mesma pergunta, né? Mas não, é para se certificar. Então, a finalidade da reencarnação é para a expiação, para o melhoramento de toda a humanidade. Porque à medida que eu consigo me melhorar, eu consigo influenciar o meio em que eu estou de forma positiva. Nós sabemos disso, né? Por isso que eu acredito muito no homem, porque eu acho que existem mais coisas boas do que ruins. Apesar da gente estar vendo uma série de desajustes, mas ainda existe muito mais o bem do que o mal. Talvez na ignorância nossa a gente ressalte muito o mal, mas o bem ele ainda prevalece, porque senão nós já tínhamos destruído, tá? Em que se baseia o dogma da reencarnação? Aos espíritos respondem, olha, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Já pensou, gente, se a gente tivesse uma única existência? E quando você está indo embora, você fala assim, ai meu Deus, eu errei tanto, podia ter feito isso de forma melhor, e você não ter uma oportunidade de mostrar que isso é uma verdade, uma realidade na sua vida? Pensando, tem Deus que fala sobre a imortalidade da alma, com aquelas impressões que você pode morrer, né? Aí você fica uma coisa espiritual, todo mundo lá, né? Quando fala, eu vou descansar, né? Aí tá todo mundo lá, só lá. Aí só a gente fica aqui falando o seguinte, uma existência, uma pessoa tem plena saúde e a outra com um monte de... Qual é o pecado daquela pessoa ali? A gente pensa que a encarnação essa questão. Porque a diferença de um para o outro é muito grande, por quê? Entendeu? A gente conjunta por causa dessas questões. Você sabe que eu estudava em colégio de irmã. Eu não sabia que meus pais iam na União Espírita, não, porque eles não me falavam. E eu só chamava, porque o Frei dava aula para a gente, filosofia, e ele falando sobre as desigualdades, tal, sobre pecado, eu falei com ele assim, tá danada, né, Frei? Tem criança que nasce aleijada, que pecado que ela cometeu, a criança já nasceu aleijada. Ah, não, tem um trem errado de Deus, Deus não é tão bom assim, não. Aí meu pai foi chamar na escola. Ele falou assim, bom, já que você começou a perguntar, lê alguma coisa aqui. Foi assim que eu descobri o espiritismo, né? Eles não comentavam muito com a gente. Então, gente, é isso aí. Se nós somos filhos de Deus, e se Ele é justo e se Ele é bom, Ele não deixaria que nós sofrêssemos indefinidamente e nem sem a possibilidade de refazermos, né? Nós não seremos castigados eternamente, porque nós temos a possibilidade de corrigir os nossos erros. Outro item que pediram foi a comunicação com os espíritos. Aí essa era a pergunta. Os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos? E os espíritos respondem, o espírito da verdade responde, muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. E aí eu faço um alerta da gente ter cuidado com essa resposta, porque frequentemente são eles que nos dirigem, não quer dizer que eles manipulam a gente do jeito que a gente
Do jeito que eles querem, não. Nós somos individualidades, somos espíritos imperfeitos, mas temos um livre-arbítrio para que nós possamos fazer uso dele responsavelmente, né? Então, nós não somos fantochezinhos na mão dos espíritos, não. Eles nos influenciam. A ascensão que eles terão sobre a gente, a ascendência que eles terão sobre a gente, sou eu que determino. Eu que aceito ou não, né? A comunicabilidade com os espíritos retoma lá na antiguidade, né? Ó, Moisés, através dos 10 mandamentos, não é um fenômeno mediúnico, né? Abraão, que recebe lá a visita de 3 anjos falando com ele, da missão dele. Tobias, que um anjo acompanha ele em sua tarefa, vai chamando a atenção dele na caminhada dele. O anjo Gabriel conversou com Zacarias, conversou com a Maria, né, falando que ela ia ser mamãe. E até com José, né? Aparece para José em sonho. Isso, aparece para José. Na Idade Média, a Joana d'Arc, que conversava com os espíritos, foi até queimada por bruxaria, né? Na nossa época, o Chico Xavier. E, resumindo, a própria doutrina surge da comunicação com os espíritos, né? E por que Moisés, então, se ele vai lá no monte e ele recebe as tábuas dos 10 mandamentos de Deus, por que ele proíbe a comunicação? Para prevenir os abusos, né, gente? Quando Moisés desce, o trem está pegando feio lá embaixo, né? E ele mesmo, já desencarnado, ele vai no Monte Tabor lá e conversa com Cristo, né? Então, a comunicação, ela é natural no universo inteiro. Nós estamos aqui nos comunicando. E isso é um processo natural. E nós utilizamos esse recurso. Os animais comunicam, né? A gente vê que até planta, que a ciência gravou aí, que as plantas reagem através de sons, né? E a fonte da comunicação é o pensamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, a nossa primeira morada é o mundo espiritual. Nós estamos aqui de passagem. E como nos comunicar com estes que lá permanecem, isso é fundamental para nós, né? Nós temos que usar disso. O Livro dos Espíritos foi escrito por Kardec, dos médiuns, foi revisto várias vezes, e que está inserida todas as informações e orientações que são necessárias para o desenvolvimento da atividade. O Livro dos Médiuns, vocês já repararam que vem escrito assim, ó, Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Vocês já viram isso? Se prestaram atenção nisso? Está escrito lá, tá? Ele contém, então, esse ensino especial sobre os espíritos. Aí fala das diversas manifestações, dos diversos tipos de manifestação, dos meios dessa comunicação com o mundo invisível, do desenvolvimento da mediunidade, das dificuldades, dos tropeços que vão ocorrer dentro dessa prática no espiritismo. E o último, a lei de causa e efeito, que nós vimos lá, se não existe um efeito se não há uma causa, né? Não é uma punição, mas é uma ação educadora de Deus para nos fazer reconhecer nossos erros e acertos. Todas as ações, boas ou más, terão consequências equivalentes, sejam nesta ou em futuras vidas, de acordo com a perfeita justiça divina. Nosso livre-arbítrio permite amenizar ou agravar os efeitos de nossas causas passadas. Se Deus é infinitamente justo e bom e nos permite refazer, nada acontece sem que ele saiba. Então, essa lei, ela veio nos corrigir, não nos castigar. Consequentemente, tudo está sujeito à lei divina, né? Ou às leis naturais, leis da natureza, como alguns gostam de falar. Cada evento ocorre de forma natural, dentro daquele contexto que está planeado, planejado, dentro da lógica. O acaso não existe. E o futuro promissor vai depender do quê? Do que eu fizer aqui hoje. Tá, gente? É o que eu fizer aqui hoje. A lei de causa e efeito foi revelada à doutrina dos espíritos, através da doutrina dos espíritos para nós, né? Kardec adotou o princípio.
causa e efeito, para estudar e explicar a razão das nossas dores, das nossas aflições, principalmente. Eu estou sofrendo hoje, mas hoje eu não fiz isso. Por que eu estou sofrendo? Porque lá atrás eu posso ter causado. Apesar de que Emmanuel fala com o Chico que muitas das coisas que a gente vive hoje é originária de hoje mesmo, não é de passado, não. Então, a nossa ação hoje tem que ser olhada com cuidado. O termo lei de causa e efeito não se encontra em destaque dentro da obra da codificação, você não vê um capítulo, uma parte sobre isso. Ela está espalhada, ela está diluída, essa lei está diluída dentro das obras kardecianas, tá? Ela foi colocada, citada em vários capítulos, várias obras que o Kardec fez. O conhecimento dessa lei é importante para que a gente possa compreender o amor de Deus. A justiça e a bondade divina estão evidentes na manifestação da lei de causa e efeito. Aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, fala assim, ó, ele vem dissertando que se admita a existência de Deus, ninguém pode conceber sem o infinito das perfeições. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, há de ser essa causa, a lei divina. Tá? Através dessa lei, Deus nos fala, ó, você é responsável pelo que você fez, pelo mal que você fez, pelo bem que você deixou de fazer quando podia ter feito, pelas consequências de ter deixado de fazer esse bem, você vai ter que responder. Isso quer dizer que todo bem ou mal que eu faço, hoje, algo de uma força equivalente amanhã vai me beneficiar ou me prejudicar nesta reencarnação ou uma outra futura. Então, o alcance dessa lei é muito maior do que a gente pode imaginar, e ela não se limita a ações praticadas. Do Humberto de Campos, sobre Kardec. É o livro Crônicas de Além, capítulo 21. Então, assim, conta-se que logo após a sua desencarnação, quando o corpo ainda não havia baixado ao cemitério de Montmartre, que depois é que ele foi transferido para o Dome lá no Père Lachaise, né? Uma multidão de espíritos veio saudar o mestre no limiar do sepulcro. Eram antigos homens do povo, seres infelizes que ele havia consolado e redimido com as suas ações prestigiosas. E quando se entregavam às mais santas expansões afetivas, uma lâmpada maravilhosa caiu do céu sobre a grande assembleia dos humildes, iluminando-a com uma luz que, por sua vez, era formada de expressões do seu Evangelho segundo o Espiritismo. Ao mesmo tempo que uma voz poderosa e suave dizia do infinito: Kardec, regozija-te com a tua obra. A luz que acendeste com os teus sacrifícios na estrada escura das descrenças humanas, vem felicitar-te nos pórticos misteriosos da imortalidade. O mel suave da esperança e da fé que derramaste nos corações sofredores da terra, reconduzindo-os para a confiança na minha misericórdia, hoje se entorna em tua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa do futuro. No céu estão guardados todos os prantos que chorastes e todos os sacrifícios que empreendestes. Alegra-te no Senhor, pois teus labores não ficaram perdidos. Tua palavra será uma bênção para os infelizes e desafortunados do mundo. E ao influxo de tuas obras, a terra conhecerá o Evangelho do seu novo dia. Né? Lembrando aí, então, Kardec desencarnou no 31 de março de 1869, e essa faz parte do Crônicas do Além-Túmulo, é o capítulo 21 de Humberto de Campos, sobre a psicografia do Chico. Então,
nós devemos aí imensamente a Kardec, muito mais do que a gente pode oferecer para ele, né? Hoje, muito mais do que a gente possa imaginar. O que a gente pode oferecer para ele é, ao conhecermos cada vez mais o doutrina dos Espíritos, nós temos a condição necessária de, como ele, nos resgatarmos e resgatarmos outros corações. Obrigada aí pela paciência.